Aí, galera, estou de volta. Beleza, vamos lá. Tomara que agora a gente consiga seguir aí sem travar. É assim mesmo, internet é fogo. Valeu, Fará. Valeu, Hernan. Beleza? Vamos lá? Todo mundo de volta aí. Valeu, Peu. Ontem assisti sua live, foi maravilhosa. Vamos junto com o Vadoca. Daqui a pouco o Vadoca tá por aí. Gugu, valeu. Vamos fazer então. Vamos que vamos lá. Valeu, Cristiano, um abraço. Acho que agora tá legal. Beleza, vamos nessa. Aí, Maurício. Grande, valeu. Vamos fazer agora uma música, outra música de Valdir Azevedo. E espero que vocês gostem aí. Delicado. Esses playbacks também, eles gostam de dar um golpe na gente, né? Às vezes a gente toca de um jeito ao vivo com o grupo, mas o playback ele tem um padrão e a gente não está acostumado. Mesmo que a gente tenha passado com ele, acaba esquecendo, pensando que está tocando com um conjunto, com um grupo e tal, e não é. Ele tem um padrão aqui. Mas é assim mesmo, vamos nessa. Lembrando que daqui a pouco tem o grande Henrique Cases, doutor Henrique Cases, né? Ele terminou o doutorado o ano passado, lançou também um CD, Música Nova para Cavaquinho, e daqui a pouco ele vai estar aí com a gente, ele está na área aí, vai falar um pouco sobre isso, daqui a pouco eu chamo ele, para a gente fazer esse bate-papo aí, e ele tocar algumas coisas para a gente também. Lembrando que ele é uma referência na música brasileira, no cavaquinho. Vamos fazer aqui. Eu vi aí que Sônia pediu Pedacinho do Céu. Então, vamos ver. Tomara que o playback ele não me traia. Esse meu grupo aqui tá sem ensaiar. Vamos lá. Gostei aí, viu, galera? Valeu mesmo.
Beleza, galera? Essa música que eu ofereço a Sônia. Para quem não sabe, Sônia é a mãe de Hernan que está aí na área, viu? Esposa do grande Gugu, também está aí na área. Valeu. Bom, pessoal, eu quero dar um aviso aqui rápido. Que lembrando que eu estou fazendo parte aí de um coletivo, de um movimento, Artistas na Luta. E vai ter um festival de música online, né, lives, que vai ser agora a partir do dia 28, 29 e 30. Então, olha, estou pedindo um doce de coco. Vou fazer, valeu, Cristiane, vou fazer agora. Então, nós estamos participando aí desse movimento. E dia 28 começa às 15 horas e vai até meia-noite, que é o meu horário. Eu faço uma live de quinta para sexta, dia 28, às 0 hora, meia-noite. Estou encerrando o primeiro dia. Nos dias 29 e 30, começa às 14h15. E se estende até também à meia-noite. Valeu, pessoal. Vou atender um pedido aí de Cristiane, uma grande cantora que temos aqui. Vou fazer doce de coco. Beleza? Grande Wilker, grande músico, grande cavaquinista aqui de Aracaju. Um abraço. Grande referência aqui, viu? O Wilker toca muito. Eu vi aqui alguns pedidos. Eu estou fazendo aqui com playback. Acho que César Cabral pediu aí uma música. Ela não está aqui comigo agora. Eu até toco ela. Mas eu vou separar esse playback e vou fazer na próxima live, com certeza. E eu acho que meu cunhado, ele pediu aí naquela mesa.
Foi isso aí. Pronto. Essa música naquela mesa, eu não encontrei o playback e acabei fazendo esse playback. Eu gravei o violão, gravei o cavaco base e tinha um sampler de pandeiro e resolvi fazer. Já que eu não encontrei, eu fiz o próprio playback e aí vou fazer. Acho que estava adivinhando, ela não estava aqui na minha playlist e acabei colocando ela hoje. Então vamos lá, vou fazer agora aí. Valeu, Sérgio, um abraço. Super Vadoca mesmo. Essa música aí, né, faz lembrar muita coisa mesmo. Eu que perdi meu pai já tem 26 anos e a gente vivia colado, né, era unha e carne. Eu ofereço essa música aí para todos. Valeu, um abraço. E a gente sempre acaba se atrapalhando porque a gente quer dar atenção para quem está entrando, mas acaba... Valeu, Serginho, um abraço. Você mora no meu coração, viu? Obrigado pela ajuda aí, pela força. Lá com o movimento do Artistas na Luta. Um abração. Um abraço para a velha guarda. A gente acaba se atrapalhando também, tocando e prestando atenção, acaba fazendo algumas falhas, mas é assim mesmo. Vamos fazer outra aí. Vou fazer uma música aqui de Valdir Azevedo também. Grande Raquel, um abraço. Valeu. Grande Felipe, abração. Grande Gugu Mainá, da Rua C, abração. Vamos lá. Valeu. Gegel Mota, né? Valeu, um abraço. Assim, eu não estou conseguindo ver, estou um pouco afastado, mas é assim mesmo. Estou mandando abraço para todo mundo, vamos lá. Aí, Nini, um abração. Vamos fazer mais música para vocês. Carioquinha de Valdir Azevedo. Aí, Vadoquinha, beleza?
foi Carioquinha, de Valdir Azevedo. Uma das suas primeiras composições também. As primeiras composições foram Brasileirinho, Delicado, Carioquinha. E, inclusive tem uma integrante das Choronas que fez um trabalho sobre isso também, sobre essas composições aí. Análise dessas músicas, né? Bom, eu vou fazer mais uma música aqui, que é para eu poder chamar agora o nosso Henrique Cases, a grande referência que nós temos aí. Eu, como sempre, eu venho, assim, esse primeiro momento, como sempre não, foi a segunda vez que eu faço, a minha segunda live, eu vou, depois do mês, certo, é isso aí, meu cunhado, eu vou passar 2 meses na casa de Vadoca, para essa pandemia, passar 2 meses lá, para tirar o atraso. Beleza, eu vou fazer aqui agora uma música, que é para encerrar esse primeiro momento, e já vou chamar aqui o grande Henrique Cases, para a gente bater um papo e tocar mais para vocês. O grande Henrique Cases. Valeu, Vanessa, entrou aí, Festival da Cultura do Brasil. Em 2014, a gente estava lá na Europa fazendo isso aí, lá na Áustria. Participando desse grande evento da cultura brasileira. Vou fazer mais essa música e vou chamar o nosso amigo Henrique Cases. Espero que vocês gostem. Uma música que para mim tocou muito porque foi quando Valdir Azevedo fez uma homenagem por ele ter conseguido voltar a tocar. Ele, num acidente, perdeu uma parte do dedo anelado da mão esquerda e depois do implante voltou a tocar. Então, vamos lá.
Beleza, galera? Agora eu vou convidar o nosso grande mestre Henrique Cases. Eu vou fazer uma mudança aqui rápida porque eu estou usando o sistema direto na mesa. Só que quando eu convido alguém, eu não consigo ouvir a pessoa. Aí eu vou fazer agora o áudio pelo celular, ou por uma caixinha que eu tenho aqui, entendeu? Aí vai ficar, a minha referência de áudio vai ser o próprio celular. Bom, vou convidar agora nosso amigo Henrique Cases. Deixa eu achar ele aqui. Opa, olha eu ele aqui, vamos fazer essa transmissão agora. Grande Henrique. Pois é, tô aqui apanhando aqui do celular para ver como é que eu faço para a câmera funcionar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tudo beleza. Espera aí que a câmera tem que... Mas não está me vendo, né? Tô vendo bem, tô ouvindo bem também. Tá vendo? Tô sim. Então, então não eu sei. É, bota a carinha. Agora saiu, agora voltou. Pronto, tô lhe vendo e lhe ouvindo. Tá? Tô. Ah, então tá bom. Então podemos conversar. Claro, com certeza. Não, não sei se eu O estou áudio tudo o enquadramento direitinho, porque pô, eu não estou conseguindo ver aqui. Mas tudo bem. tá legal. Você tá legal, imagem boa e som legal também. Pode ficar tranquilo. Bastante cabelo, né? Igual a minha. Você tá me vendo? Você tá me vendo? Estou te vendo perfeitamente há muito tempo já. Ah, obrigado. Saiba que você é uma referência. Foi uma das pessoas que eu pesquisei em toda essa minha trajetória do cavaco. Você é uma das pessoas que eu me espelhei. Pois é, a gente essa questão essa questão outro dia eu estava pensando nisso, né? Em 1988, quando saiu Escola Moderna do Cavaquinho, eu eu comecei é como se você tivesse milhares de alunos, né? Que alguns que você nunca vai nem conhecer ao longo da vida e alguns que vão te surpreender, é, você vai encontrar nos mais diferentes lugares. Ah, estudei pelo seu livro e tal. Então é uma alegria muito grande a gente ver que a colaboração, né? Que o livro, imagina, foi lançado há 32 anos. O livro tem a idade dos meus filhos. Eu tenho filhos gêmeos de 32 anos, né? Legal. E tem o livro tem a idade dos meus filhos, está na 15ª edição, e esse livro foi uma história assim de uma sequência de sortes, né? Porque eu fiz o livro por encomenda de uma editora, a editora no final, o cara achou, o dono da editora achou que o livro tinha ficado complicado demais. Aí você botou partitura, mas o pessoal do cavaquinho não lê partitura. Eu falei, mas não lê agora. Mas daqui a pouco vai estar todo Vai mundo. começar a ler. Daqui a pouco a gente tem que fazer uma coisa para o futuro e tal. E não quis lançar o livro. O cara que tinha encomendado e o acorda e não lançou. E eu procurei o Almir Shediac. O Almir era meu vizinho de horário, no mesmo professor de música, no Young Guest. E a gente, então, conversou e o Almir topou que o livro fosse o segundo lançamento da Lumiar. O primeiro foi o Harmonia e Improvisação, né? E o segundo lançamento, o Escola Moderna do Cavaquinho. E então, o Almir teve uma grande colaboração assim
ele era muito minucioso e ficava revisando as coisas todas. Você vê, o livro saiu, está na 15ª edição, e não houve necessidade de fazer uma revisão. Bom, legal. É um divisor de águas, né? O seu livro, acho que foi a primeira referência, assim, com partitura, como você bem falou, pra gente, né, que já vem nessa batalha estudando cavaquinho. O seu livro, ele foi um divisor de águas, né? Ele é tido como essa referência, né? Pois é, e na verdade, eu acredito o êxito do livro até mais ao aspecto harmônico do que ao aspecto técnico e de solo. Porque o que aconteceu? A partir daquela onda de 1986, com a turma lá do Cacique de Ramos, com os sambas que usavam os acordes com alterações e tal, havia uma demanda por esse tipo de informação. E eu coloquei essa demanda no livro, porque o cara pudesse aprender a tocar qualquer tipo de acorde alterado, de dominante alterado e acordes com nona adicionada e isso era uma coisa que que precisava muito, porque as harmonias dos métodos de cavaquinho até então eram só praticamente as tríades, acorde de sétima dominante e diminuta. E olhe lá. E então era uma coisa que isso veio de encontro e ajudou a impulsionar o livro. Foi uma coisa muito importante para mim, porque abriu essa porta, né? E a partir daí eu fui convidado a dar curso de extensão na universidade, a participar do festival, dando aula no Festival de Verão de Brasília, no Festival de Inverno de Londrina, em Ouro Preto, em Recife, em Natal, em muitos lugares, na França, em Paris, na Casa do Brasil. Agora mesmo eu tive na Itália do ano passado, durante um mês, e muitas pessoas, quando você chega lá no conservatório no do sul da Itália, chega o cara com um cavaquinho e com um livro, com Escola Moderna do Cavaquinho. Legal, né? O negócio é uma satisfação muito grande. Aí a respeito do livro, tem uma coisa curiosa para te contar. Eu estava dando aula no Encontro Internacional de Choro em Brasília, ano passado, em abril, e uma aluna muito inteligente, assim, muito esperta, estudante de jornalismo, cavaquinista amadora, nós estávamos na primeira aula falando sobre maneiras de segurar o cavaquinho, né? E aí eu estava mostrando diversas possibilidades, falando inclusive que o fato do Hamilton de Holanda tocar com a correia, né, com o talabarte, que isso parece que absolveu esse crime de tocar com calabate, acabou, né? Agora todo mundo pode tocar, quer dizer, que eu sempre falei para alunos que tinham dificuldade, bota correia, toca, isso não é problema nenhum, o importante é você. O importante é o desempenho. Também o suporte daquele de violão, como o meu querido amigo e aluno, o Henrique Garcia. Henrique Garcia? Eu vi ele colocando aqui, né, o suporte. Aquilo foi uma solução que a gente encontrou lá conversando na aula. Poxa, experimenta aquilo, pode ser que ajude você e tal. Então, aí essa aluna lá de Brasília perguntou para mim, mas professor, no seu livro, assim, só aparece uma maneira de segurar o cavaquinho, e agora o senhor está falando aqui de outra coisa. Eu falei, pois é, porque eu publiquei o livro, eu tinha 29 anos, agora eu tenho 60. A diferença entre 29 e 60 é que você, aos 29, tem muita certeza, aos 60 você tem muitas dúvidas. Né? Então você fica muito mais cheio de dúvida do que aquelas certezas da juventude. A juventude é uma época de mais certezas. Né? A gente vai ficando mais velho. E não é só isso, eu acho que o fato de ter convivido com tantos alunos, com tantos cavaquinistas, de tantas procedências, de tantas origens, gente que tocava violão antes, gente que nunca tocou nada, gente que tocava bandolim, que tocava guitarra e vai tocar cavaquinho. É uma coisa que faz com que você reveja as suas próprias
aquelas coisas, para você não A certeza, né? ficar certezas, para você não ficar um cara automático, você não ficar um cara que acha que sabe. Ninguém sabe nada, a gente vai dando cabeçada até acertar. Aliás, Claro, com certeza. eu estava pensando aqui, aí, Sergipe, Aracaju, 120 anos de Luiz Americano, né? Esse ano. Posso tocar uma do Luiz Americano? Pode, fica à vontade. Vai ser uma honra pra gente. Tá uma honra pra Sergipe, né? Pra Aracaju, pra Sergipe. Eu sou apaixonado por um choro do Luiz Americano chamado Sorriso de Cristal. Valeu pela homenagem. Música belíssima, música belíssima. Chega a emocionar. Essa música, quando a gente tocava assim, estava tocando choro no camarim, ou então numa roda de choro, o Radamés estava presente. O Radamés, mas esse choro é do Luiz Americano? É do Luiz Americano. Pô, mas esse daí é melhor do que os outros. Eu gosto mesmo desse. O Radamés era fã do Sorriso de Cristal, eu também sou fã. Certo. Já que você já falou em Radamés, conte um pouco aí do seu contato com o Radamés. Radamés Nathalie. Foi uma sorte muito grande que eu dei, uma alegria de conhecer o Radamés. Por exemplo, a primeira coisa que aconteceu quando eu fui apresentado ao Radamés, eu já tinha visto ele tocar, já tinha cumprimentado ele por concerto, essas coisas de fã, né? Mas o que aconteceu foi que eu fui apresentado a ele e nós fomos tirar uma fotografia para um concerto. Eu estava indo tocar na Camerata Carioca. E aí, depois da fotografia, sentamos no bar para tomar um chopp, né? Uma coisa que ele gostava muito, eu também gosto. E a primeira coisa que eu fiz foi dar uma ajoelhada eu dei uma ajoelhada na mesa, assim, e derrubei o chopp escuro em cima dele. Estava uma roupa toda branca. Eita, rapaz. Aí
Ih! Ele se virou para mim e falou assim: qualquer criança faz isso. Legal, pô. Qualquer criança faz isso. Não tinha assim. E ele eu perguntava as coisas para ele. Tem uma coisa que acabou aproximando a gente, foi o fato que eu gosto muito eu acordo cedo normalmente, né? E ele acordava muito cedo e ele detestava ficar sozinho. Então, quando ele descia para tomar café, ia descer para tomar café da manhã no hotel, lá pelas 6:30 da manhã, ele me ligava. Ô Henrique, aquele sotaque de gaúcho, Henrique, você já está acordado? Ah, Radamés, já estou descendo para tomar café, você não quer tomar café comigo? Aí eu ia tomar café com ele, começava um papo, ele ia contando história, e contava história da Rádio Nacional, contava história de música, contava história da vida toda dele, uma coisa, e iam chegando, ao longo do café, iam chegando as outras pessoas, Joel, o Luiz Otávio, Maurício, Carrilho, os outros iam chegando, a gente ia tomando resultado. Às 10 horas da manhã, nós éramos expulsos do café da manhã do hotel. Se deixasse, estava pelo almoço. E ouvindo ele contar as histórias, perguntando coisas. E ele era um cara que não acreditava no ensino mais formal de música. Ele achava que a coisa tinha que o músico tinha que saber tocar bem um instrumento, ler, solfejar, e o que viesse depois disso teria que vir naturalmente. Não adianta querer ser compositor, não adianta querer ser arranjador. Ou você é, ou você não é. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que às vezes eu falo, principalmente para os chorões mais jovens, que ficaram nessa situação de não ter, por exemplo, a viabilidade de poder gravar um repertório editado. Né? O repertório que, se o cara gravar editado, ele tem que pagar a editora, porque o cara já está num sufoco ali para fazer aquele disco independente. Então, o cara acaba se vendo na obrigação de compor as músicas para o seu disco. E, às vezes, falta um pouco de assunto, porque o cara ainda não chegou no ponto da vida que passaram experiências e tal. Por exemplo, eu lancei o meu primeiro disco autoral aos 60 anos de idade. Eu não lancei porque eu não sabia fazer música antes, não. Eu lancei porque eu queria que a coisa ficasse num ponto de qualidade, de maturidade, que eu tivesse, era isso que eu ia falar. que eu tivesse o que dizer, né? Porque eu acho que o compromisso que a gente tem, se a gente olhar os grandes mestres do choro, o nível, assim, a altura da baliza que eles estabeleceram, nós temos que lutar muito para não ficar mais ou menos, entendeu? Porque esses caras eram danados, eles faziam coisa muito boa. Então a gente precisa caprichar muito. E às vezes o cara ele é praticamente empurrado para essa questão autoral em função da inviabilidade de se pagar uma liberação de editora. Né? Tem uma parte já em domínio público, mas não é tanto assim. Então, isso tudo, esses aspectos assim, porque eu trabalhei muito na retomada fonográfica do choro pela via independente, né? Lá, principalmente a partir de parcerias com a Quarup Discos, a partir de 1987, nós tivemos ali uma década e meia de grande produtividade. Lançamos muita coisa, lançamos o Noites Cariocas 1, 2, o Sempre Pixinguinha, Sempre Jacó, Sempre Radamés, o Retratos, do Orquestra Pixinguinha, meus discos também. Beatles no Choro. Beatles no Choro. Beatles em Choro foi na década. Beatles em Choro já foi uma coisa que não era assim um projeto independente, né? Era um projeto que a gravadora me propôs para fazer uma coisa, uma proposta assim de uma encomenda, né? E a encomenda que eu tenho muito orgulho de ter realizado, sobretudo porque são 4 discos, e eu acho que as soluções de arranjo dos discos 3 e 4 são ainda mais desafiadoras do que as soluções do disco 1 e 2, em que a gente... O disco 1 e 2 saíram as coisas de repertório que já eram mais próximas, naturalmente, do choro. Né? E no 3 e o 4 eu tive que inventar mesmo, né, como arranjador. Eu digo que fazer adaptação, né? Não, e coisas, você pegar
um iê, como All My Loving, e transformar aquilo numa valsa brasileira. Quer dizer, é uma coisa que você tem que chocar, né? Assim, fazer uma coisa. Eu realmente gosto muito do resultado da coleção. Na coleção eu fui produtor, arranjador e um dos solistas, né? E contei com um elenco de solistas que eu vou te dizer. Hamilton de Holanda, Rildo Hora, Paulo Sérgio Santos, né? Carlos Malta e Marcelo Gonçalves. Quer dizer, só a primeira grandeza aí. Uma turma dessa, se eu estragasse o negócio, ia ficar mal para mim, né? Mas, alegria. Ô, Henrique, eu sei, teve uma pergunta aqui de Anizinho, amigo da gente lá de Salvador. Ele está perguntando sobre, que você falasse aí um pouco sobre o disco da Orquestra de Cordas Brasileira. Ele tem esse disco, inclusive, ele mostrou para mim, e aí está fazendo essa pergunta aqui. Olha só, em 1984, nós fizemos a primeira oficina de choro aqui. Foi a primeira experiência de ensino assim, de choro. Era instrução com os instrumentos, tinha flauta, bandolim, cavaquinho e violão, na parte da manhã, e prática de conjunto na parte da tarde. Nós fizemos isso no final de 1984. Depois repetimos em 85 e 86. Quando acabou a oficina de 86, a turma dos alunos mais adiantados, a gente teve uma comemoração depois do encerramento, e o pessoal mais adiantado propôs a mim e ao professor Afonso Machado, que era o professor de bandolim, que a gente fizesse um trabalho que fosse aproveitar aquela turma toda. Então, eu me lembro até hoje, foi num bar que tinha uma mesa assim, com toalha de papel, e eu escrevi assim, 4 bandolins, 2 cavaquinhos, 2 violas caipira, 2 violas de 10 cordas, 2 violões de 6 cordas, um 7 cordas, um contrabaixo acústico e 2 percussões. Aquela instrumentação que eu achava mais que daria uma orquestra de câmara de cordas dedilhadas, né? E aí a gente estreou em março de 87, gravamos um disco em 89 e ganhamos, né, o prêmio de melhor disco, em 91, melhor disco e melhor grupo, né? E nós gravamos o concerto de Brandemburgo, número 3, do Bar, que era um sonho da minha vida inteira, que eu era apaixonado desde que eu era pequeno por essa música, e é uma música que você precisa de muitas vozes, né? Porque são 3 vozes de violino, 3 vozes de viola e tal, e aí, com aquela formação, a gente conseguia fazer. A orquestra durou quase 10 anos, 9 anos e meio, e foi uma grande escola ali para aquela turma continuar a se desenvolver. Os músicos começaram ali, se tornaram arranjadores, né? Escrevendo para a própria orquestra. Quer dizer, era um projeto que não teve apoio de nenhuma instituição, mas que tinha um lado artístico, desse lado de fazer projetos. A gente fez concertos com o Chiquinho do acordeon, gravamos com o Chiquinho, tocamos com o Rafael Rabelo, com Wagner Tiso, Paulo Moura, Carlos Malta. E tinha esse lado, e tinha o outro lado, que era esse lado do aprendizado, né? Quer dizer, que era onde as pessoas podiam fazer experiências. E eu acho que foi positivo por todos os lados. Depois, acabou a orquestra, acaba em 96. Quando é em 99, eu faço a Camerata Brasil, que é uma espécie de resumo, é um octeto. A orquestra eram 14, agora passou para 8, e a gente faz o disco Bar em Brasil, né, que é um disco que sai em 40 países, ganha prêmios legal. Na Inglaterra e tal. A gente faz turnê na Europa. É um projeto que resultou muito bem profissionalmente. É também um projeto encomendado por uma gravadora. Então, todo esse acervo, né? Por exemplo, eu tenho boa parte do acervo dos arranjos da Orquestra de Cordas Brasileira. Tem um aluno lá em Brasília estudando essa coisa dos grupos de cordas. Tem a dedilhada lá de Recife, depois os outros trabalhos lá do Marco César, o Retratos do Nordeste e tal, e as outras coisas que a gente fez aqui.
tem um cara fazendo isso, e eu até propus a ele que digitalizasse esse acervo para a gente poder liberar isso, né? Para fazer essa experiência de cordas dedilhadas. Eu Claro. acho que é uma coisa de um grande aprendizado. Para mim, foi importante, porque foi uma espécie de expansão das experiências que haviam na Camerata Carioca. Quer dizer, a gente pôde fazer com um grupo maior. Depois fizemos com um grupo menor, e agora temos a Camerata Dedilhada da UFRJ, que é uma outra proposta, uma coisa dentro do mundo acadêmico, e que faz um trabalho cruzando as questões da música contemporânea com o choro, uma coisa muito experimental e feito com uma formação que é um pouquinho diferente. Não tem contrabaixo nem percussão, violão de 6 cordas, 7 cordas, violão requinto, a viola, o cavaquinho e bandolim. Então, esses grupos, isso aí é tudo um processo em que a gente vai aprendendo com as experiências e vai aplicando no próprio trabalho. Certo. Tem aqui 2 perguntas. Pessoal, uma é de Cláudio Arraes, que é um grande bandolista de Salvador. Eu estive lá, foi no passado, se não me engano, em setembro, com o Ronaldo do Bandolim. A gente foi tocar lá no Rio Vermelho, na varanda do SESI, Rio Vermelho. E aí, numa tarde de sábado, a gente passou uma tarde agradável lá com o Cláudio, na Cantina Volpe. Ele está perguntando sobre o seu livro, do Quintal Municipal. Se você pretende escrever uma outra coisa, né? Lançar algum outro livro. Deixa eu fazer logo a outra para não esquecer. E a outra pergunta, eu não sei quem foi que perguntou, sobre... Aí a gente vai tocar nesse assunto também. A disponibilidade, se está na internet, do seu trabalho de doutorado. Aí vamos falar primeiro do Quintal Municipal e depois a gente entra na tese. Tá. O Choro do Quintal Municipal, ele está indo para a 5ª edição. A terceira edição ela já foi atualizada em 2004, depois a 4ª edição saiu em 2010, e agora está indo para a 5ª edição, que possivelmente vai ganhar um pós-fácil, falando um pouco das mudanças no ambiente do choro e tal. E eu estou preparando um livro chamado... um livro que é resultado, ele é baseado na minha dissertação de mestrado, de 2011, que se chama Os Chorões e a Roda. É um livro sobre a roda de choro, né? Legal. Quando eu escrevi o Quintal Municipal, eu cheguei à conclusão, depois, pensando muito, que a roda de choro e o choro são 2 assuntos muito imbricados, mas são assuntos diferentes, que precisam ser estudados de uma forma diferente, né? E eu escrevi a tese justamente escrevi a dissertação justamente sobre isso, e agora vai se transformar num livro chamado Roda de Choro, 150 anos de uma utopia musical. Quer dizer, a roda de choro como um sonho que a gente persegue, como algo que a gente nunca vai que a gente nunca vai atingir, mas que a gente vai sempre perseguir, né? A roda de choro ideal, o encontro perfeito, a troca perfeita de ideias, de informações, de improviso, tudo isso. Esse livro vai... a ideia seria ele estar em produção, mas possivelmente ele vai sair primeiro como um e-book, né? Apenas para um ambiente virtual, porque é o que o momento está pedindo. Agora, a respeito da tese do doutorado, Paletadas Estruturantes, ela está disponível na plataforma Sucupira, né? Que, embora tenha esse nome, não tem nada a ver com Odorico Paraguaçu, é o negócio da capa, né? Legal. Plataforma Sucupira, cara, tá de gozação? Não, gozação não, chama Plataforma Sucupira. E é uma coisa pública, né? Está disponível lá. Se você colocar Henrique Cases, fizer uma busca Henrique Cases, Paletadas Estruturantes, vai aparecer lá, tem o texto. É um trabalho que eu fiz ao longo de 4 anos, entre 2015 e 2019, e que eu aprendi muito,
muito sobre o acompanhamento de cavaquinho, eu refleti muito, eu ouvi demais, eu fiquei muito... Eu já gostava do Mané do cavaco, do Carlinhos, do Paulinho da Viola, Jair, do Alceu e de outros mais. A questão, algumas pessoas reclamam, mas o Mauro Diniz não entrou, pô, eu sou super fã do Mauro, mas o Mauro não entrou porque ele estava fora do recorte de tempo, né? Ele chega no ambiente na hora que acabou o recorde de tempo. Aí você não tem como. A coisa acadêmica não pode misturar a amizade e admiração com o negócio, tem que ser uma coisa científica, né? E o que aconteceu foi que eu aprendi muito e, sobretudo, eu pude ver e descrever e detalhar, né, lá em 200 páginas, como a atividade de acompanhar o cavaquinho é complexa, né? Que as pessoas acham assim, o cara toca cavaquinho, sai tocando cavaquinho, o cara toca um cavaquinho, tá, arranha, ou então o cara diz que arranha, então vai arranhar o instrumento dos outros. Meu ninguém arranha, não. Pô. Agora, essa coisa de tocar, de acompanhar bem, de se fazer com clareza, com essa capacidade de ser estruturante, né? Um acompanhamento de cavaquinho, que é tão importante. E eu aproveito, porque eu sei que deve ter muitos cavaquinistas nos ouvindo aqui, aproveito para botar uma pilha, que eu sempre digo uma coisa, que é o seguinte, que o cavaquinista, no conjunto de choro, ele é o superintendente do balanço. É ele que tem que fazer a coisa balançar, ele que tem que provocar as mudanças de levada de parte a parte, é ele que tem que... eu tenho sentido, principalmente numa geração mais nova, assim, dos cavaquinistas, uma atitude muito burocrática. O cara fica tocando lá, muda uma parte do choro, muda outra, o cara fica fazendo a mesma paletada. Não faça isso, não. Faça isso, não. Se ligue na música que está sendo, faça um acompanhamento que dialogue com a melodia, que mexa ali, que provoque o pandeiro, que provoque o violão, que faça essa coisa toda. Aliás, devido a sérias restrições orçamentárias, praticamente os conjuntos de choro não tem mais violão de 6, né? E aí fica o cavaquinho carregando aquela pedreira toda, carregando sozinho, o cara do 7 cordas passeando, do pandeiro quebrando tudo, e o cavaquinho fica lá segurando aquele negócio. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Isso acaba levando a uma forma muito desinteressante de tocar. Tem uma coisa que as pessoas que não gostam de choro falam sempre: esse negócio de choro é tudo igual. E a gente não pode deixar as pessoas terem essa impressão. A gente tem que mostrar... Não lhe engano. A gente tem que mostrar que muda tudo a cada música, que tem um universo, que tem um monte de coisa que você pode propor, que você pode... para valorizar. E essa questão de eu ter estudado o acompanhamento de samba acabou fazendo com que eu gostasse. Eu sempre gostei de acompanhar, nunca achei... Rapidinho. Nunca... Um minuto só, eu vou lhe interromper um minuto. Nós vamos cair, porque o Instagram vai cair. Vamos cair. Vamos retomar aqui. Vamos retomar.